Vocês sentem falta, cara? Hã? Cara, eu sinto assim. O que me dá muita saudade de trabalhar na ativa da PM, porque a gente é muito próximo ainda. Quase que todo dia, ou dia sim, dia não, eu estou em quartel, eu estou frequentando os amigos, visitando, pegando demanda. Mas o que me dá muita saudade na polícia são 2 momentos. Primeiro, o momento de estar entre os amigos. Você está trabalhando, você está numa confraternização, você está aquele papo de quartel, aquela camaradagem, o alojamento, você está no seu métier. Você está ali dentro da caserna. O ambiente da caserna, do quartel. Eu entrei com 17 anos na polícia, então a minha experiência profissional foi dentro da caserna, foi sendo militar. Então, o convívio em si com os amigos eu sinto falta. E o segundo momento é o momento da ocorrência. É o momento do patrulhamento, de você estar com o braço para fora, ali num braçal, você está abordando um ladrão, você está pegando uma ocorrência, prendendo um indivíduo que estava cometendo um crime. A sensação boa de você, na veia, você fazer a diferença na sociedade, colocar um cara atrás da grade que estava cometendo um crime, fazer ele pagar pelos seus atos, ajudando um cidadão de bem, salvando alguém, isso para mim dá muita saudade. Lógico, o momento do tiroteio também, às vezes a gente acaba sonhando e relembrando, porque é um momento de adrenalina. Tudo que é adrenalina vicia. O cara que pula de bang jump, por que ele pula sempre? De salta de paraquedas e tal. É um momento de adrenalina. Então, aquele momento da saudade. Da saudade. A velocidade, a adrenalina, a aventura, o dia a dia das ruas de São Paulo. Agora, tem coisa também na polícia que não dá muita saudade. Imagino. Algumas besteiras são típicas do regime militar e do ser humano. Alguns caras que ou eram superiores, ou alguns ali que não dá saudade. Entendo. Mas assim, quando eu faço uma recordação, isso fica muito pequeno, cara, perto da grandeza que é ser policial militar. Eu também. Nós dois ingressamos muito novos na polícia, né? Eu entrei em 1979 com 19 anos, com 17 anos. O Rafael entrou em 2004 com 17 anos. Nós ingressamos no Barro Branco, né? Antes eu havia sido office boy, havia trabalhado numa marcenaria, fiquei 2 anos fora. Mas minha primeira carreira mesmo foi a polícia, né? E o que eu sinto saudade, assim, mas muito, primeiro da minha farda. Nossa, como eu gostava de andar fardado. Como eu gosto de andar fardado. Eu me orgulho, assim, da minha farda. Fardado até hoje. Se ele não tá de terno assim, ele tá com um colete cheio de brevet e tal. Entendi. Não precisa fazer isso, né? Cara, eu sinto uma falta da minha farda que é um absurdo, cara. Absurdo, sabe? Muito. Ele tá falando, mas tá com o brasão da tua aí. Eu não tô com a da rota. Mas é que a gente tem muito orgulho dos nossos símbolos, cara. Pra nós nós conquistamos você olha na isso. farda de um militar, você sabe o que ele fez. Você sabe o que ele conquistou. A gente nada é dado, a gente conquistou tudo na nossa farda. Isso é uma outra coisa que eu queria entender. Assim que tu terminar o que tu tá falando... Vai lá, termina. Não, eu ia falar só que eu sinto muita falta da minha farda e do patrulhamento. Orgulho, né? Antes de ontem eu sonhei... Nossa, fazia anos que eu não sonhava que eu tava na viatura. Antes de ontem eu sonhei que eu tava na viatura, mas que noite feliz que eu tive. Eu acordei e falei pra Ivan, nossa, passei a noite na viatura hoje. Mas, cara, que saudade que me deu. Eu tenho uma assim... Eu tô aposentado há 14 anos já, então eu não vou te falar que eu fico pensando nisso, não. Mas tem hora que nem a gente tá falando agora, me dá aquela saudade, aquele negócio. Era a minha juventude, né, cara? E quando você sentava a bunda numa barca e saía patrulhando à noite, sem rumo, sem destino, caçando, sabe? Você sabe que você vai salvar alguém, você sabe que você vai ajudar alguém. Isso não tem o que pague isso. Não tem o que pague assim, essa sensação de serviço, sabe? Você tá falando com 2 caras que são apaixonados pela polícia, entendeu? Lógico que nós temos críticas, hoje trabalhamos pra caramba pra melhorar algumas coisas, mas nós somos apaixonados pelo que a gente escolheu fazer. Eu sempre falo isso, meu pai também. Nós somos realizados, profissionalmente realizados. Verdade. A gente fez o que a gente quis na vida, o que a gente queria, o que a gente tinha de sonho. É ser policial, servir na rota, alguns cursos, algumas unidades. Então, aqui são 2 caras que são apaixonados em ser policial militar. E pra formar um policial da rota, como é o curso? Ele é... Porque, vamos lá, quando eu também eu servi no Exército. Então, em 2004, eu era lá recrutão. Inclusive, fui o melhor atirador combatente do meu ano. Tem lá até hoje diplominha lá assinado pelo Coronel Itamar. Boa. A formação, não? Isso, formação. Quando eu tava lá, eu era pé preto, né? E o pé preto, pô, aí eu tinha uns moleques que sonhavam em ser PQD, né? Boot marrom. Isso. Lá na polícia do Rio, lá, o cara sonhava, e o cara que vibrava,
cara sonhava em ir pro BOPE, por exemplo, né? Mas sempre teve aquele... Não é qualquer um que vai, por algumas razões, né? Tem, no caso do... Acho que talvez o principal impeditivo da galera era o próprio curso mesmo, que era intenso. Nervoso, né? Se a gente vai falar... Eu não participei de nenhum desses, mas as histórias que eu ouvia eram sempre de... muito intenso, né? Como era o treinamento? Como é que... Vamos lá. Entrou na polícia aos 17 anos. Quero ser da rota. Quero ser da rota, qual que é o procedimento? Como é que tu faz? Bom, primeiro que ninguém entra na rota, né? Você ingressa na Polícia Militar, nós que somos oficiais, fomos pro Barro Branco e fizemos escola. Eu fiz 5 anos de Barro Branco, o Capitão Telhada fez 4 anos, eram épocas diferentes, né? Depois que nos formamos, nós somos para o patrulhamento motorizado, nós somos para Rádio Patrulha, onde eu servi em vários batalhões. Ele também, depois de um tempo tem policial veião na Rádio Patrulha? Tem, né? Poxa, tem cara, quase 30 anos de serviço. Não, até hoje tem. Tá. Tem muito. Então, é o que eu falo, o policial de rota, ele é voluntário 2 vezes, porque ele é voluntário para entrar na Polícia Militar e depois ele é voluntário para ir para a rota. Só que para ir para a rota, na minha época, não tinha curso. Na minha época, você queria ir pra rota, você ia lá no quartel, conversava com a turma, dava o nome. Até hoje. O pessoal conversava, vale a pena trazer fulano? Vamos trazer, já tem ocorrência, o cara é bom patrulheiro. Aí ele chega, ele entra no quartel, quando ele for transferido pra rota, ele entra pela guarda, ele vai pro serviço de guarda no quartel, ele vai puxar guarda. Fuzil na mão, puxar guarda, continência e puxar hora, 2, 3 meses. Aí ele vai pro estágio na viatura. Na minha época não tinha curso, era estágio. Esse estágio durava de 3 a 6 meses. E depois que o pelotão todo trabalhasse com esse cara, ele era aprovado ou não. Era o pelotão que aprovava. O soldado, o cabo e o sargento que aprovavam o homem. Não era o tenente, era todo mundo tinha que aprovar aquele cara. Quando ele era aprovado, aí sim ele recebia o braçal de rota. Ele usava a boina preta, mas o braçal ele só recebia depois de aprovado. E aí sim, com o braçal ele passava a ser um policial de rota, incorporado a um pelotão e prosseguia a carreira dele. Se ele pisasse na bola ou se ele pedisse para sair, era a mesma situação. Ele voltava para a guarda, ficava lá 1 mês, 2 meses, até ter um batalhão onde ele pudesse ser transferido e fosse servir. Então, na minha época, não tinha curso de rota e o estágio não era um estágio, assim como eu diria, organizado. O estágio era feito no meio do pelotão e ensinado pelos demais policiais. Isso, com o passar dos anos, mudou. Quando eu voltei comandante, aí já tinha um curso para o estagiário, hoje já tem o curso de rota. Não, mas não é obrigatório ter o curso para ser braçal de rota. Sim, mas hoje, para ser braçal, o próprio estágio já é um curso. Porque ele segue uma série de metodologias que na nossa época não existia. Sim. Nossa época era uma coisa que era feita assim, aleatoriamente, empiricamente. Então, atualmente não. Atualmente o cara vai para o estágio, tem todos uns protocolos, procedimentos que ele tem que seguir, que aí o Rafa já pode falar porque ele fez. A tua etapa foi essa. Foi selecionado para ir, aceita ir, chega lá. Você submete ao estágio. Primeiro uma guardazinha. Aguarda, estágio. Triste demais, né? Puta que pariu. Guardinha. Guarda é terrível, né? É, bom. Só quem puxou guarda sabe que é ficar na guarita, né? É, bom. Eu puxei umas guardinhas lá, né? Você sabe que é. Na época que eu tava no quartel, tava rolando no Brasil uma coisa de invadir quartel pra roubar arma, né? E eu no quartel que eu servi, rapidamente, era um quartel tranquilaço. Santaria? Maluco. Era artilharia. Tá. E era na beira da praia, meu irmão. Estamos falando do Forte Duque de Caxias, tá, que fica na Praia do Leme. Então, era incrível e tudo mais. Então era mais, assim, não era na Vila Militar, que assim, quem tá ligado lá no Rio de Janeiro sabe que lá na Vila Militar a coisa é um pouco mais sinistra. Fazer TFM na praia. Pô, que beleza. Outra história. E aí, só que esse quartel, ele tinha uma característica que era... os caras que puxavam a guarda, eles era separado dos... Porque assim, tinha uma galera selecionada pra pegar no armamento, entendeu? Só os caras que tinham tido uma boa nota na instrução de tiro. E, como eu disse, eu fui o melhor, né? Então eu peguei esses postos, que não eram muitos, e o resto da galera tirava uma escala diferente, inclusive. Era a escala do cara que ficava lá só, né? Plantão. Plantão. E um pouquinho antes de rolar mesmo pra valer da gente usar o armamento, eu lembro que eu tava de serviço nesse dia de plantão, e invadiram o quartel. Só que aquele quartel, os caras invadiam com alguma frequência, entre aspas, porque na beira da praia tinha uma passagem por trás, pela pedra, então às vezes o cara se perdia e vinha parar dentro do quartel, mas aí tu não sabe, né?
Então, eu lembro de uma vez, cara, que os caras tocaram lá o alarme. É o PDA, eu acho que os caras chamavam, não lembro. Era Plano de Defesa do Aquartelamento, era isso mesmo. E eu tava desarmado. Então o que os caras fizeram? Me colocaram numa posição assim mais alta no cassino dos oficiais, que é o restaurante dos oficiais, e me deram um apito, maluco. Você defendeu o quartel com apito? Fortemente armado com apito, cara. Então, que você vê... Qualquer bagulho que tu vê, apita. Tu lança no apito. O que aconteceu naquele dia era que era um cara, era um turista, estava inclusive meio bêbado, errou o caminho, foi parar dentro do quartel de noite. Olha o perigo. Meu Deus do céu. Olha o perigo. No fim, deu tudo certo e até tentaram invadir o quartel em uma outra oportunidade nesse ano, mas eu não tava lá. Então... Foi essa a minha experiência. Você vê a diferença de uma tropa aquartelada para uma sentinela. Uma diferença para uma tropa aquartelada para uma tropa de rota. Porque quando você ia para a rota, você já era patrulheiro, você já tinha trabalhado no policiamento. Então, quando você chegava na rota, o que você queria fazer? Sentar na viatura e ir para a guerra, ir para o patrulhamento. E quando você estava na guarda, via as viaturas sair, meu, aquilo te deixava desesperado. Eu quero ir junto, né? Então, a guarda era um suplício para nós. Eu imagino que o cara, para ser convidado para a rota... Tem que se destacar na área. né? O cara tem que vibrar, né? Igual o cara... eu falei da seleção brasileira aquela hora. No futebol, o cara quando é convocado para a seleção brasileira, ele é aceito, ele vem pro teste, ele já sabe bater na bola. Ele já sabe fazer um cruzamento, ele sabe cabecear, ele já sabe como é que funciona a regra. Mesma coisa na rota. O cara que vem pra rota, ele já é patrulheiro, ele já teve alguma ocorrência, ele já tem experiência. Ele vai aprender um jogo um pouco mais... refinado, ele vai aprender a bater de trivela, bater um pênalti, uma cavadinha, ele vai ganhar musculatura, ele vai ganhar velocidade. A rota é um aperfeiçoamento do patrulhamento tático urbano. E o COI é mais ou menos a mesma coisa? É diferente. É diferente, porque na rota aceita-se o policial sendo jovem, sendo mais velho, você quer a qualidade do cara, você quer o olho dele, o tirocínio, a experiência, entendeu? Ele pode conquistar o braçal inclusive sem curso, com a aceitação do grupo. Ele vai ser submetido a uma série de protocolos e testes, mas ele conquista o braçal dele, que é o símbolo do policial de rota. É aquele pedaço de couro que ele leva no braço. No COI, você precisa, para ser um operacional, ter comandos, para você ser operações especiais, você precisa ter o curso, você precisa ser caveira. Senão você não vai ser classificado, você não vai ser chamado de caveira. Então, para operar no COI, você tem que fazer esse curso aqui. Curso, é o curso mais difícil da Polícia Militar de São Paulo, é o curso de operações especiais. Quantos quilos você perdeu no curso? Eu perdi 17 quilos. Eu cheguei com 80, me formei com 63. Parecia um drogado. 45 dias. Parecia um craquento, né? Parecia um craquento quando ele chegou da cela. Sobra só a cabeça, né? E é um curso de imersão. Todos os cursos de operações especiais são extremamente difíceis. Em todas as polícias e nas Forças Armadas. Curso de comandos, curso de PQD, curso de operações especiais, anfíbios, na Força Aérea, como é que chama? Os SAS. Não, Paraçar? Não lembro agora. Paraçar, isso. Enfim, são cursos de imersão onde você se dedica antes de começar o curso. Você só vive aquilo, você treina pra caramba, e você combate corre. do COI, irmão, combate do COI é um combate nervoso, hein?